Olá, meu nome é Shirlene Barros. Estarei falando sobre o mecanismo da maré. Sabemos de início, que esse mecanismo ele está totalmente relacionado com a influência da Lua sobre a Terra. Isso se dá porque ambos giram em torno do mesmo centro de massa. A Lua, ela tem cerca de 15% da gravidade da Terra. Isso ocorre uma influência sobre a superfície da Terra, fazendo com que os oceanos sejam atraídos para o centro de gravidade da Lua e forma esses sulcos nos mares. Conforme a Lua gira ao redor da Terra, ocorre uma força centrípeta, fazendo com que esses sulcos em direção à Lua se formam também do lado oposto a ela. Assim, nós temos por dia duas marés altas e duas marés baixas. O Sol, ele também tem um papel muito importante. Assim como a Lua, o Sol ele tem cerca de 46% da gravidade da Terra. E quando a Lua e o Sol estão alinhados, ocorre a maré de Cisígia, ou seja, uma maré bem mais alta. E quando a Lua está perpendicular à Terra, formando um ângulo de 90 graus com o Sol, a maré fica bem equilibrada. Como nós estamos falando sobre ambiente marinho raso, nós vamos falar brevemente dos sistemas deposicionais dominados por maré, que vão incluir ambientes dessa fase de transição do ambiente continental para um ambiente marinho raso. As planícies de marés compreendem a transição de um ambiente costeiro para um ambiente marinho. O ambiente de planície de maré é encontrado nas regiões costeiras muito planas e de baixa energia. As condições necessárias para sua formação incluem as amplitudes de maré e a ausência da ação de onda, já que é um ambiente de transição. Grande parte dos sedimentos depositados nesse ambiente é submetida à exposição subaérea, quando há uma baixa maré. Os deltas de maré, ele é caracterizado por um ambiente plano de maré, diques naturais e bacias de inundação em que sedimentos finos são depositados em suspensão. A forte influência das marés é manifestada por uma rede de barras de areia e canais orientados aproximadamente paralela à direção do fluxo da corrente das marés. Nessa imagem tirada do Google Maps, nós podemos ver essa feição bem característica de um ambiente dominado pela influência de maré. Esse é um delta existente na Índia. Aqui a gente pode ver as barras de areia, a planície de maré, planície de inundação. Os estuários, também sendo um ambiente de transição, eles têm a ação da corrente de maré, tipicamente registrada em ambientes estuarianos. Produz uma variedade de estruturas sedimentares, algumas das quais exclusivas desse tipo de processo, portanto só eles têm, e são de extrema importância para o registro do seu reconhecimento geológico. Uma imagem também bem didática de um estuário com esse formato alongado
e demonstrando ser um ambiente bem de transição para um ambiente marinho. Esse é um estuário na França. Imagem retirada do Google Earth. Agora, falando sobre os depósitos influenciados por marés. As correntes geradas na plataforma pelas marés são bidirecionais, mas assimétricas em relação à velocidade, ou seja, a velocidade da maré cheia e da maré vazante são geralmente diferentes. As correntes assimétricas podem resultar no transporte de sedimento na direção da corrente mais forte. Próximo à linha da costa, onde as correntes de maré atuam com mais força, encontra-se grandes cadeias de areia. As cristas se formam em até 50 metros de profundidade, quesito de lâmina d'água, e podem ter dezenas de metros de altura. Elas possuem quilômetros de largura e se estendem por dezenas de quilômetros, podendo ser retos ou suavemente curvos. São os famosos bancos de areia que encontramos na praia. Entre essas cristas arenosas, podemos encontrar camadas finas de cascalhos no fundo do mar, depositada provavelmente em uma fase anterior. As areias são bem selecionadas moderadamente, com uma granulação média. Nesses depósitos podem também incluir algumas lamas, que ocorrem como lâmina de argila depositada durante a fase de folga do fluxo da maré. As correntes geradas pelas marés influenciam grandes áreas da plataforma e mares epicontinentais, podendo remover os efeitos das ondas e tempestades, e retrabalhando o material, e deixando apenas o registro estratigráfico pela maré. Mas os depósitos de tempestade podem ser preservados na transição de offshore quando a maré é moderada. A forma dos depósitos de marés em ambientes marinhos rasos depende da velocidade da corrente de maré. Então, quando a corrente de maré tem uma velocidade baixa a moderada, ocorre a formação de ondas de areia, com altura mínima de 1,5 m e o comprimento de 150 metros a 500 metros. E em mares rasos, quando as correntes de maré elas têm uma alta velocidade, o sedimento no fundo do mar forma fitas de areias alongadas, paralela à direção do fluxo. Essas fitas têm apenas 1 metro ou mais de espessura, mas têm até 200 metros de largura e se estendem por mais de 10 quilômetros na direção do fluxo. Essa é uma imagem bem didática, onde mostram isso, onde mostra essas estruturas, retirada do livro do Nichols. Podemos ver aqui as ondas de areia, formada pela velocidade baixa a moderada. Podemos ver aqui as fitas de areia, formada por uma velocidade alta. Uma observação: as áreas de baixo fornecimento de areia vão ser caracterizadas por fitas isoladas, enquanto que as mais altas no fornecimento de sedimentos vão resultar em fitas amalgamadas em crista de areia. Essas foram as referências utilizadas para o conteúdo desse vídeo.